Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos aprender aqui hoje, pessoal, três verdades importantes desse texto. É um ensinamento abençoado, profundo, que o Senhor Jesus, ele vai relatar aqui. Eu vou ler o texto com você, a partir do verso 25 até o verso de número 34, mas eu quero destacar um verso aqui muito conhecido, que é o verso 33. Mas antes, então, vamos ler aqui todo o texto que Jesus ele vai expressar aqui e ensinar algo importantíssimo para nós. Diz assim, acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia, diz assim, verso 25: Por isso vos digo, o Senhor Jesus falando, o nosso mestre, ele diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, gente? Olha, vamos entender algo importante aqui. Eu separei três verdades importantíssimas desse texto, pessoal. Primeiro, Jesus está destacando aqui, no verso 33, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus está destacando aqui, primeiramente, a importância fundamental de nós, de cada um de nós, priorizarmos o reino de Deus.
Gente, o reino de Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Prioridade. O que é prioridade, pastor? Prioridade é você escolher, é você eleger o que vem primeiro na sua vida. Prioridade é você escolher, eleger aquilo que é mais importante para você. Prioridade é você colocar aquilo que você está priorizando como o verdadeiro e principal alvo da sua vida. Isso é prioridade. Nós não podemos cair no erro, gente, de negligenciar as coisas do reino. Eu e você, nós não podemos ficar ansiosos, preocupados com as coisas dessa vida, a tal ponto de esquecermos daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Jesus destaca que o mais importante, que a prioridade da nossa vida tem que ser o reino dele. Diga graças a Deus. Então, na escala de valores da nossa vida, a escala de prioridades da nossa vida, você tem lá a escala da sua vida: trabalho, família, estudo, enfim, projetos. Acima de tudo isso, não é abaixo, não. Não é depois disso. É acima de tudo isso. Antes de tudo isso, tem que estar, ou tem que ser colocado, ou tem que ser priorizado o quê? O reino de Deus. Isso é Jesus quem diz. O rei desse reino. Ele diz que o reino tem que ser buscado, tem que ser priorizado, o reino tem que ser dado a devida importância. O reino de Deus em nossas vidas tem que ser algo valiosíssimo, mais valioso do que tudo. Quando Jesus destaca colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, ó, que o reino de Deus é mais importante, mais valioso do que qualquer outra coisa. Por isso ele tem que ser prioridade na nossa vida. Diga graças a Deus. Isso aqui, pessoal, essa verdade, ela está explícita nesse texto. Isso aqui é uma grande verdade. Jesus está deixando bem claro que o reino de Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. Não é segundo, terceiro. Não é depois eu vejo isso. Não, depois eu penso nisso. Não, depois, sabe, eu vou me atentar para isso, como muitos fazem, né? Muitos fazem, erroneamente. Muitos negligenciam as coisas do reino, substituem as coisas do reino por outras coisas. Substitui o primeiro lugar que deveria ser o lugar do reino de Deus na vida da pessoa, a pessoa substitui por outras coisas. Grande parte das pessoas fazem isso. Por isso Jesus está ensinando, ó, o reino de Deus, isso aqui é uma grande verdade bíblica. É uma grande verdade que saiu da boca do próprio Senhor Jesus. O reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, gente. Primeiro lugar. Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar na sua vida, o alvo maior, a importância maior, a dedicação maior sua tem que ser no sentido do reino de Deus. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Essa é a primeira grande verdade. Agora,
A segunda grande verdade que eu separei aqui é o seguinte: ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. O reino e a justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, o que eu entendo com essa expressão de Jesus, quando ele fala a respeito do reino e ele fala a respeito da justiça? O que é buscar o reino de Deus na prática, pessoal? O que é buscar? Quando eu e você verdadeiramente buscamos o reino de Deus na prática? Quando que uma pessoa verdadeiramente ela busca o reino de Deus na prática? A pessoa ela busca o reino de Deus na prática, verdadeiramente, quando ela se submete, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Quando ela se submete à justiça desse reino. Olha só, o reino de Deus tem um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele tem uma justiça que é dele. A justiça que é dele. Essa justiça não é minha. Essa justiça não é sua. Essa justiça não é a que o mundo inventou. Porque você sabia que as pessoas inventam as suas justiças? As pessoas inventam. É aquela pessoa que fala assim: ah, eu acho que isso é certo. Eu acho que isso é errado. Eu aprovo isso, eu desaprovo aquilo de acordo com a justiça dela. De acordo com a própria justiça dela. O mundo inventou sua justiça. O mundo tem a sua própria justiça. Ah, você pode fazer coisas que no mundo o mundo aprova e que Deus não aprova. Isso é claro, o mundo aprova, Deus não aprova. O mundo acha que está certo, mas Deus diz que está errado. O mundo inventou uma justiça. Então, o reino, ele tem a sua própria justiça. E quando que você busca verdadeiramente o reino de Deus? Quando você se submete a essa justiça. Você se submete à justiça desse reino. Ou seja, você se submete àquilo que Deus fala assim, ó, que Deus diz assim, ó, eu aprovo isso aqui. Então, você se submete, você também aprova. Deus diz isso aqui é certo. Então você vai lá, se submete, pratica aquilo que é certo diante da justiça de Deus, não da sua, não da que o mundo inventou. Deus diz, ó, isso aqui é errado. Isso aqui é errado. Então a pessoa, ela se submete àquilo, ó, isso aqui é errado e eu não vou praticar. Deus diz, ó, isso aqui, esse comportamento, essa atitude, eu não aprovo. Então a pessoa vai lá e ela não pratica, porque Deus não aprova. Ela está se submetendo à justiça desse reino. A justiça desse rei. Vocês estão entendendo? É assim que nós buscamos verdadeiramente o reino de Deus para a nossa vida. Quando nós nos submetemos à justiça de Deus. Não é a nossa própria justiça. Não é aquilo que nós, dentro do nosso conceito, dentro daquilo que nós achamos que é verdade, dentro daquilo que nós achamos que é justiça, e nós vamos lá e praticamos. Não, não é assim. Nós temos que nos submeter
submetermos à justiça de Deus, gente. O que Deus falou que é errado. O que Deus falou que é certo. O que Deus aprova, eu aprovo também. O que Deus reprova, eu reprovo também. É assim que se busca o reino de Deus. É na prática, na vida. É se submetendo à justiça. A justiça dele é se submetendo às regras de Deus, não às regras do mundo, não às minhas próprias regras, mas às regras de Deus, gente. Você quer ver um exemplo de submissão aqui? Um exemplo simples para você entender. Um exemplo simples, por exemplo, eu acredito que todos aqui já foram num supermercado. Todos aqui. Você já entrou no supermercado. Então, quando você entra num supermercado como cliente, então você caminha lá no supermercado, você entra nos corredores, você vai nos departamentos, você anda lá, vai para um lugar, vai para o outro. Se você quiser sair do supermercado e voltar novamente, você pode fazer isso. É verdade. Você vai andar ali naquele ambiente como cliente, você vai ter uma certa, digamos, liberdade ali dentro. Mas pense comigo, se você trabalhasse naquele supermercado, aí a coisa, a situação seria diferente. Seria ou não seria? Você não poderia andar em todos os corredores. Você tinha que ficar ali no seu setor. Não é isso? Você tinha que ter um horário para entrar, para cumprir um horário para sair. Você vai ter que usar um determinado uniforme, um determinado crachá. Ou seja, você vai ter que se submeter às regras daquela empresa. É diferente, não é? Você é um funcionário. Você é um empregado ali. Existem regras que você vai ter que cumprir. Então, o funcionário, ele se submete às regras, porque ele está ali, ele tem que cumprir aquelas regras, senão ele vai ser demitido. Não, ele vai ser colocado na rua. Então, ele tem que se submeter. O cliente não precisa tanto. O cliente ele pode chegar a hora que ele quiser. É verdade? Ele não está submisso àquela empresa. Ele não está totalmente submisso àquele lugar. Ele pode entrar lá dentro, não comprar nada, passear lá dentro e sair. E pode ir num outro supermercado. Mas o empregado, não. Ele tem que cumprir as regras. Ele tem que se submeter àquilo. Às regras daquela empresa. Isso é submissão. Trazendo isso aqui para o mundo espiritual, para a vida espiritual, muitas pessoas estão vivendo, ou pensando que estão vivendo no reino de Deus, como um cliente de supermercado. Ela não cumpre regra nenhuma. A regra é dela. É do jeito dela, do jeito que ela bem entende. É dentro da justiça dela. Mas a pessoa que está vivendo assim, ela não está no reino de Deus. Ela não está priorizando o reino de Deus. Priorizar e se submeter ao reino de Deus é você verdadeiramente ser uma pessoa submissa à justiça de Deus. A justiça de quem? De Deus, de Jesus, do reino. Não a sua própria. Não, pastor, eu acho que isso aqui é certo. Mas e Deus? Deus acha que isso aí é certo? Não, Deus acha que isso aí é errado. Então é errado. O seu achismo não vai mudar
as questões do reino. Aquilo que você acha que é verdade não vai mudar a verdade de Cristo. Tem muita gente hoje em dia que tem os seus achismos, que tem a sua própria verdade, a sua própria justiça. Só que essas pessoas estão se afundando num grande abismo. O reino de Deus, gente, tem a sua própria justiça. O reino de Deus tem a sua própria verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. O que Jesus falou é a verdade. É o que prevalece. O que o mundo fala não prevalece. O que a pessoa ela fala dentro do achismo dela não vai prevalecer. O que prevalece é o que Jesus fala. Ele disse. O que ele disse é verdade. O que ele disse é reto. O que ele disse é justiça. E cabe a nós buscarmos esse reino, nos submetemos a essa justiça. Eu preciso ser submisso a essa justiça. O que Deus aprova, eu tenho que aprovar também. O que Deus reprova, eu tenho que reprovar também. Isso é buscar o reino de Deus. O que Deus diz que é certo, eu tenho que dizer também, é certo. É isso aí, eu vou praticar. O que Deus diz que é errado, eu tenho que dizer, ó, é errado. Isso aí, não vou praticar. É assim que se busca o reino de Deus. É assim que você se torna um cidadão dos céus. É assim que você garante o seu lugar no reino de Deus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Buscando a sua justiça. Ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino tem uma justiça que é dele. E eu e você precisamos, a cada dia, precisamos nos submetermos a essa justiça, a cada dia. A nossa preocupação tem que ser essa, gente. A cada dia, peraí, eu estou alinhado com a justiça de Deus? A minha vida, o meu estilo de vida está alinhado com a justiça do reino? Porque senão eu vou ficar de fora do reino. Você sabia que boa parte da humanidade vai ficar de fora do reino? Você sabia? Você sabia que uma grande multidão vai ficar de fora do reino? Por que vai ficar de fora? Porque não está alinhado com a justiça. O estilo de vida da pessoa não está alinhado com a justiça do reino. A pessoa não pratica a justiça do reino. Ela pratica a justiça dela, ela pratica a justiça do mundo. Inventaram aí. Mas não pratica a justiça de Deus. Então essa pessoa, ela não vai entrar no reino. Ela vai ficar de fora. É o que Jesus ensina. Então, pessoal, busque o reino de Deus. Pastor, como que eu busco o reino de Deus? Priorizando. O reino de Deus é prioridade. É aquilo que vem primeiro. O mais valioso, o mais importante, o alvo principal da sua vida. E como que você faz isso na prática? Se submetendo à autoridade desse reino, à justiça desse reino. Isso todos os dias. Isso todos os dias. Aliás, a preocupação do cidadão do reino tem que ser essa. Todos os dias eu tenho que me preocupar. Peraí, a minha vida está dentro da justiça de Deus? O meu comportamento, as minhas atitudes, o que eu faço, Deus está aprovando verdadeiramente? Ou Deus tem reprovado? Como é que está? A minha vida está alinhada com essa justiça? Essa tem que ser a nossa preocupação, porque não queremos ficar de fora do reino, né? Você quer? Eu acredito que ninguém que está aqui quer ficar fora do reino. Então nós temos que buscar essa justiça, se submeter a ela. Diga graças a Deus. Você quer ver outra verdade aqui?
Outra verdade. Eu vou ler aqui o verso 31 novamente. Diz assim, Jesus falando e ensinando, ele diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, quem são os gentios? Os gentios são os incrédulos. Os gentios são os perdidos, aqueles que vão ficar de fora do reino. Então Jesus disse: porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, gente, aqui eu quero deixar explícito aqui uma grande verdade que Jesus nos ensina nesse texto. Jesus, pessoal, não nos promete riqueza, acúmulo de bens. O que Jesus promete é suprir as nossas necessidades. Quem tem comida em casa aqui? Você tem comida? Você abre a geladeira lá, tem o que você comer? Você abre o seu armário, tem comida lá? Quem tem roupa para vestir aqui? Tem roupa para vestir? Você tem como beber água, se hidratar? Você tem? Então, eu quero te dizer uma verdade para você. Às vezes pode ser dura. Jesus não te deve nada. Ele já te deu o que ele prometeu. Ele já te deu o que ele prometeu. Ele promete aqui suprir as necessidades. Ele não promete acumular sua vida de bens. Ele não promete encher você de riquezas. Ele não promete isso. E se alguém dizer que promete, está mentindo. E se alguém dizer que Jesus prometeu ao ser humano, para que o ser humano ficasse rico, como eu vejo algumas propostas por aí, ó, faz essa barganha aqui com Deus, entrega isso aqui, entrega esse envelope, faz isso, faz essa campanha que você vai ficar rico. Isso não tem nada a ver com Cristo. Pode ter a ver com outros interesses. Pode até haver até com Satanás, mas com Cristo não. Cristo deixa bem claro nesse texto aqui, ele deixa bem claro, pessoal. É só você ler com calma que você vai entender que ele promete suprir as tuas necessidades. Que ele conhece, o Pai Celeste sabe o que você necessita. E que se você confiar nele, e se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça, o que você necessita, ele vai acrescentar. Mas, pastor, e se eu prosperar a tal ponto de ficar rico, de ter bens? Isso aí é um bônus na sua vida. Isso aí é uma exceção à regra, mas não é a regra. Isso aí é um plus. Deus é tão misericordioso e maravilhoso, ele pode fazer isso. Mas não é isso que ele promete. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas pessoas, dentro desse engano de que Jesus promete riquezas, bens e glórias nesse mundo, a pessoa acaba vindo para a igreja, acaba não recebendo isso, porque Jesus não prometeu isso, e a pessoa fica frustrada com Deus. Ela fica decepcionada com as coisas de Deus. E muitos estão machucados por causa desse engano. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Sabia que nesse exato momento tem muitas pessoas machucadas, muitas pessoas entristecidas com
com a igreja e com o evangelho por causa desse engano? Prometeram para ela que ela iria ficar rica, que ela ia ser uma pessoa muito próspera. Se ela viesse para Jesus, ela ia deixar de ser pobre, ela ia ficar rica, ela ia deixar de ser funcionária, ela ia passar a ser patroa, patrão. Prometeram para ela, enganaram ela, porque Jesus não fez e não faz esse tipo de promessa. Isso não é bíblico. Aí a pessoa não recebeu, aí a pessoa fica como? Decepcionada. Aí você vai falar de Jesus para ela, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Esse negócio de igreja, tudo isso é uma mentira, tudo isso é um engano. Não, você, querida, você, querido, foi enganado. Não pregaram para você, para essa pessoa, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui. O que Jesus promete, pastor? Suprir as suas necessidades. Jesus promete de dar a você o que comer, o que vestir, o que beber. Se você tem, então ele não te deve nada. Cabe você agradecer todos os dias. Cabe você entender e agradecer que Deus está suprindo as suas necessidades. Diga graças a Deus. Que Deus não está deixando faltar nada para você. E Jesus, ele é tão claro nisso que ele fala assim, ó. Ele fala assim, verso 26, olha só. Ele fala assim, ó, observai as aves do céu. Observa lá o passarinho, lá fora. Observe. Ó, faça esse exercício. Observe os passarinhos. Eles não plantam, eles não semeiam. Eles não colhem. Eles não ajuntam em celeiro. Você já viu algum passarinho aí ajuntando em celeiro? Você já viu algum passarinho? Ele tem ali um armário, alguma coisa. Ele ajunta as comidas. Já viu algum passarinho trabalhando, plantando, arando a terra lá, plantando? Você já viu algum passarinho fazer isso? Jesus está falando, olha, eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Sustenta. Ele diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E você vê, ó, eu estava observando esses dias, porque é nos mínimos detalhes que Deus fala com a gente, você sabia? Se você for um bom observador, nas coisas simples, nos mínimos detalhes, o Espírito Santo nos ensina. Eu estava lá no refeitório de onde eu trabalho, na empresa, é um refeitório grande, os funcionários ali almoçando, e os passarinhos, pessoal, eles entram assim pela janela, e eles vão lá, no pé da mesa, das mesas, comer as migalhinhas, né? A comida que cai no chão. Aí eu fiquei observando, o Espírito Santo falou comigo, tá vendo, olha lá, ó, eles não passam fome, não. Quem leva aqueles passarinhos ali? Como que eles sabem? Como que eles conseguem entender que ali vai ter alguma coisa para eles comerem? E Deus permite que as pessoas venham derrubar um pouquinho no chão. Isso é um trabalho de Deus para alimentar aqueles passarinhos. É interessante. É o que Jesus fala aqui. Aí você vê
Jesus insinuando, Jesus aqui falando, expressando a respeito de suprir a necessidade, de suprir aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você tem necessidade para você viver. E você vê, Jesus diz aqui que os gentios procuram estas coisas. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte: que os incrédulos, os perdidos, os que vão ficar de fora do reino, essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles, eles priorizam o material. Eles vivem priorizando o material. Não. A pessoa às vezes ela tem um guarda-roupa cheio de roupa e ela fala assim, ó, poxa, eu não tenho roupa. Isso é até um pecado, não é? Fala para mim. A pessoa tem um monte de sapato. Poxa, eu não tenho sapato. Isso é uma centopeia, né? Um monte de sapato. Eu não tenho sapato. Isso é até um pecado. Falar uma coisa dessa. Nós precisamos entender, gente, que a questão do material é uma coisa que tem que ser secundária na nossa vida. E nós temos que priorizar o reino, o que é espiritual. Quando Jesus diz aqui que os gentios procuram essas coisas, porque eles procuram o material. Se você fazer um convite para as pessoas, ó, venham para a igreja que vocês vão prosperar, vão enriquecer, você vai, sabe, se você anda a pé, você vai ter um carro excelente, se você é pobre, você vai ficar rico, se você é funcionário, você vai virar patrão, se você fazer esse convite, vai vir uma multidão de gente, não vai ter lugar, não vai ter espaço. Mas se você falar assim, ó, venha para a igreja, venha buscar Jesus, o reino de Deus, sua justiça, porque isso aqui tudo vai passar e um dia você vai se deparar com a morte, você não vai estar mais aqui. E aí, para onde vai a sua alma? Esse convite não atrai. Atrai uma minoria. Por quê? Porque o povo quer, as pessoas querem ou priorizam o material. Isso está errado. Isso biblicamente é errado. Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando claramente aqui, ó. Ele diz, ó, portanto, não vos inquieteis, verso 34, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a nossa preocupação, gente, tem que ser agradar a Deus com a nossa vida. Priorizar o reino de Deus de verdade, se submeter à sua justiça. E não se preocuparmos com se vamos ser ricos, ou se vamos comprar isso, ou se vamos comprar aquilo, ou se vamos ter isso, se vamos ter aquilo. Mas, pastor, é pecado ter as coisas? Não. O que é pecado é priorizar isso aí. O que é errado é priorizar. É viver com esse foco. É viver com esse alvo. O cidadão do reino, ele é desapegado ao material. Você quer ver, ó, vou falar uma verdade aqui, verdadeira, verdadeiriana para você. Você quer descobrir uma pessoa, se a pessoa verdadeiramente ela é salva? Observa ela.
Se ela for uma pessoa materialista, ela não está salva. Se ela é uma pessoa apegada ao material, ela não está salva. Eu falo isso sem medo de errar. Ela precisa trabalhar, tratar o coração dela, ela precisa se libertar disso e colocar o coração naquilo que verdadeiramente é precioso, é valioso. Jesus disse que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. A pessoa que é apegada ao material, que só pensa nas coisas materiais, que só foca as coisas materiais, que só se esforça em busca de coisas materiais, nada está bom para ela. Quanto mais ela quer, e mais, em dinheiro, e isso, e acumula bens, e quer isso, e quer aquilo, e se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, e faz isso, e faz aquilo, é só material, material. Ela se dedica, ela se empenha para aquilo, essa pessoa está longe de Deus. Essa pessoa, o coração dela está no material. O material é a prioridade da vida dela, não é o reino de Deus. E se fosse o reino de Deus, ela priorizava as coisas espirituais, ela olhava mais para o alto, ela queria aprender mais sobre as coisas de Deus, ela tinha mais interesse pelas coisas de Deus. Ela se aplicava mais pelas coisas de Deus. O salvo, o cidadão do reino, ele prioriza o reino de Deus. Ele prioriza o reino de Deus. Ele prioriza a justiça de Deus. Ele se dedica em viver assim. E confia que Deus vai, como ele prometeu, como Jesus prometeu, Jesus vai suprir as suas necessidades. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Confie em Deus, não vai faltar para minha família, não vai faltar para os filhos, não vai faltar. Como Deus não deixa faltar para o passarinho, Deus não vai deixar faltar para nós. Diga graças a Deus. A pessoa espiritual, ela vive assim. Ela vive assim. A pessoa que ela tem um compromisso com o reino, ela tem esse foco. Se Deus entrega para ela algo, algum bem, ela sabe que aquilo ali é pela misericórdia de Deus. Ela sabe que aquilo ali não pertence a ela. Deus está entregando para ela só para ela administrar. Mas o coração dela não está naquilo. Se ela perder aquilo ali, ela não vai tirar a vida. Se ela perder aquilo ali, ela não vai mergulhar num abismo profundo. Ela não vai, sabe, entrar dentro de um buraco grande. Não. Se ela perder aquilo ali, ela vai continuar confiando em Deus, que Deus vai suprir suas necessidades. O que acontece com a maioria dos ricos? Se ele perder a riqueza, ele se suicida. Ele não suporta viver sem aquilo. Porque está apegado àquilo ali. Aquilo ali é o Deus da vida da pessoa. Então, gente, Jesus está ensinando aqui que os gentios, os incrédulos, as pessoas que vão ficar de fora do reino, é quem procuram, é quem priorizam as coisas materiais. Nós que somos do reino, nós priorizamos o reino, sua justiça, e sabemos que todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas.
Deus vai acrescentar, porque Ele não falha. Diga graças a Deus. Glória a Deus, gente. Então, eu quero que você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, eu quero que você reflita. Analise essas verdades tão fundamentais, tão importantes que Jesus ele ensina aqui, gente. Analise se você verdadeiramente tem sido um cidadão dos céus, tem se submetido à justiça de Deus, não à sua, não o que você acha. O que nós achamos, gente, não tem valor nenhum no mundo espiritual. O que nós achamos ou deixamos de achar, quem somos nós? O que vale mesmo, o que, o que, o que tem autoridade mesmo, é o que Deus determinou. É a justiça de Deus. Se Deus falou que é certo, é certo. Se Deus falou que é errado, meu irmão, não adianta fazer bico. Não adianta ficar chateado. É tolice. Se Deus falou que é errado, é errado. Não tem meio termo. Nós precisamos ter essa consciência de não negligenciar as coisas do reino. Glória a Deus. Ser gratos, pessoal, ser gratos do fundo do coração. Ter gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que Deus te concede. Pastor, eu tenho comida dentro de casa, meus filhos têm alimento. Sabe, eu tenho uma casa para morar, um teto. Eu tenho um chuveiro lá quente para tomar banho, muitos não têm. Eu tenho sapato, eu tenho roupa. Agradeça a Deus. Seja grato por isso. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus porque Ele tem suprido as suas necessidades. Agradeça a Deus. Sabe o que eu vejo, pessoal? Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas têm provocado. Olha só, observe o que eu vou te falar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm provocado problemas para a vida dela e às vezes problemas graves porque a pessoa não está contente com o que tem. Ó, eu vejo que casais, casamentos, famílias estão sendo destruídas por esse desequilíbrio, por esse consumismo. A pessoa não está contente com o que ela tem, ela quer sempre mais, e aí vai provocando dívidas, desequilíbrio, aí gera brigas dentro de casa, brigas no casamento. E aí sabe que o que Satanás faz? Satanás, ele se aproveita disso para colocar mais lenha na fogueira. Sabe como que é? Colocar mais lenha na fogueira. Ele se aproveita da falta de prudência da pessoa, da falta de equilíbrio da pessoa, do materialismo da pessoa, porque nada está bom. Tem gente que é assim, nada está bom. Ela tem um carro, não está bom. Ela compra outro, não está bom. Ela tem uma casa, não está, nada está bom, não está satisfeito com nada. Nada. Sempre quer ter mais coisas e às vezes não tem nem condição para isso. Se endivida, é, vai atrás de empréstimo com agiota, aí passa a ser ameaçado por agiota, não é assim? Passa a ser ameaçado por agiota, é dívida com o banco, é dívida no cartão, é isso, é isso. E quando você vai olhar todo aquele conteúdo, você vai examinar todo aquele conteúdo, todas aquelas faturas, você vai ver que a pessoa não precisava daquilo. Não tinha necessidade. Entende o que eu estou falando? Mas por que isso aconteceu? Por causa do materialismo.
causa que o objetivo da pessoa é o material e não o espiritual. O apóstolo Paulo diz assim que nós devemos olhar mais para o alto, pensar mais nas coisas do alto, buscar mais as coisas do alto e menos a daqui da terra. Eu pergunto para você, o apóstolo Paulo era um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo? Quem guiava aquele homem? O que ele falava era de Deus? O homem mais usado na Bíblia, no Novo Testamento. 70% do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele falava isso. Ele falava isso. Então, nós temos que buscar mais as coisas do alto. Olhar mais para as coisas do alto. Pensar mais nas coisas do alto. E menos daqui da terra. Se você não precisa, não compra. Se você não precisa, não vai por esse caminho. Se você não tem como alcançar, não adianta você ir. Você vai arrumar um problema grave para você, às vezes grave dentro da sua casa, grave para você. Nós precisamos dessa prudência, pessoal. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça. E como disse Jesus, tudo que você necessitar, Ele vai acrescentar. Não vai faltar para você. Pode ficar tranquilo. Não vai faltar na sua casa. Não vai. Ele não vai deixar faltar. Diga graças a Deus. Tome muito cuidado. Nós estamos vivendo na época, no tempo do materialismo, do consumismo exacerbado, da ostentação. Tem gente que compra certos bens, certas coisas, ela não compra porque às vezes ela quer aquilo mesmo. Ela compra para ostentar, para mostrar, para divulgar, para postar. Aí a pessoa, ela se endivida para ostentar. Ela se endivida para aparecer. Ela se enforca, se endivida. Ela causa um problemão para ela, dentro da casa dela, às vezes no casamento dela, só para ela aparecer lá na rede social. Isso é sábio? Isso é ser inteligente? Pare e pense. Eu estou falando aqui para você verdades, pessoal. Verdades e verdades que estão aí todos os dias. Todos os dias. Então não caia nessa. Não negligencia as coisas do reino na sua vida. Atende o que Jesus fala. Atende o que Jesus ensina. A sua vida vai realmente, aí sim, ser muito abençoada. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração nesse sentido. Eu quero orar com você. Fique de pé.